pessoal, eu sou Guilherme Carrulo, CEO da MXM Sistemas, e estou aqui hoje para apresentar o novo episódio do Pod MXM. E hoje, como convidado, eu tenho o prazer de trazer Rafael Atala. Muito obrigado, Guilherme. Um prazer aí participar do Pod MXM. Sou um ouvinte, então já ouvi alguns episódios aí. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Espero que a gente tenha um bate-papo legal aqui. Mas se apresenta um pouco, fala um pouco de você, da sua trajetória. Tá bom. Meu nome é Rafael Atala, tenho 36 anos, apesar do pouco cabelo que me resta hoje. É você que está falando. Sou contador, trabalho nesse mercado de outsourcing, né, de BPO, desde 2009, então tem 15 anos aí. Iniciei minha carreira como trainee, passei pela cadeira de assistente, analista, cumpri todo aquele plano de carreira, né? E hoje sou diretor de BPO na MCS Markup. Virei contador por acaso, assim, meu pai era síndico lá do prédio onde eu morava, e aí ele recebia aqueles balanços, né, os números ali do condomínio, e aí eu vendo aquele negócio ali, né, 18 anos, não sabia muito bem o que fazer, então acabei prestando vestibular em contabilidade, passei na época para federal, e graças a Deus fiz a escolha certa de carreira e gosto muito da área, graças a Deus. Aí você tinha duas escolhas, ou ser contador ou ser síndico. Preferiu ser contador. Preferi ser contador, mas seria síndico também. Não sei, acho que é muito trabalho, né? Você ainda pode ser síndico. Posso ser síndico, é verdade. Rafael, o mercado, você falou do mercado de BPO, que está no mercado desde 2009. E esse mercado ele tem crescido muito, né, de um período para cá. O que você atribui esse crescimento? Como é que você entende assim? Como é que você justifica esse crescimento? Eu acho que são dois fatores, Guilherme, pelo que eu vejo, né? Eu acho que a primeira é a redução de custo, né? Em tese, quando você terceiriza o seu processo contábil, fiscal, folha de pagamento, tesouraria, que lá na MCS a gente tem a expertise, eu acho que é o que todo mundo busca, né? As empresas querem cada vez mais resultado. Como é que você atinge um resultado melhor? Aumentando a receita e diminuindo o custo. Então, a redução de custo é o primeiro fator. Quando você terceiriza, como a gente tem aquela pirâmide, né, de estagiários, assistentes, analistas, a gente consegue fazer um mix de hora de equipe, dependendo do processo. É um processo um pouco mais manual, se é um processo um pouco mais operacional. Às vezes, quando uma empresa tem uma contabilidade interna, por exemplo, acaba que às vezes a pessoa tem alguém muito sênior fazendo um trabalho muito operacional. Então, quando você terceiriza isso, você consegue ter esse mix de horas e ter a redução de custo naturalmente. O segundo ponto, eu acho que é o nosso core business, né? Eu vou dar um exemplo, assim, uma empresa de óleo e gás, ela quer vender óleo, quer vender petróleo. Empresa de energia quer construir usinas fotovoltaicas para vender usina, né? É o foco na operação. Exatamente, o foco na operação. E o nosso core business, a nossa expertise é a contabilidade. A gente respira isso todo dia, né? Então, a gente mora no Brasil. Todo dia, praticamente, sai normas contábeis, legislações tributárias. Você sabe muito bem disso. Você está exagerando, né? Eu acho que é toda hora, né? Toda hora. Nesses 5 minutos aqui, acabou de sair uma. E a gente respira isso, então é a nossa expertise. Então, eu acho que é isso. O mercado vem aumentando pela redução de custo e também você ter uma segurança que você tem um prestador de serviço antenado a todo momento às legislações, como eu já falei. Acho que isso é uma tendência natural de mercado à terceirização. E da mesma forma que a empresa que adquire o serviço de BPO, ele foca na operação, quem presta o serviço de BPO também é focado naquele serviço. Isso traz uma qualidade, uma tranquilidade para essa empresa que vai optar ter o benefício e focar realmente na sua operação. Perfeito, Guilherme. Assim, eu tenho muito essa conversa com os meus clientes, né? Eu acho que essa parte mais burocrática, mais operacional, essa parte, entre aspas, chata, apesar de eu gostar da carreira,
assim, deixa com a gente, né? Tira do seu pessoal, foca na inteligência do negócio, foca em você reportar reportar melhor os números para os investidores, para os stakeholders, para uma controladora no exterior, que às vezes tem muita empresa no Brasil, né, que tem que se reportar para o exterior. Então, foca nisso, foca em atender bem o seu cliente interno, deixa essa parte mais operacional, escrituração de nota com a gente, que a gente já sabe fazer isso e já tem toda a esteira, e faz bem, na minha avaliação, pelo menos. Não, com certeza, com certeza. E como é que você entende assim, que o perfil das empresas que buscam o serviço de BPO tem mudado? Como é que tem mudado ao longo do tempo? Como é que tem sido essa mudança? Eu acho que o mercado tem crescido de forma geral, em regra geral. Eu acho que aquelas empresas, as SAs de capital aberta, por exemplo, que têm ações na bolsa, eu acho que essas empresas ainda têm muita contabilidade interna. Então eu não vejo o BPO, eu vejo o BPO muito cru ainda nesse tipo de empresas. Até porque tem uma série de exigências ali, atender a CVM, atender a órgãos fiscalizadores. Então, eu acho até que faz sentido mesmo ter uma contabilidade interna mais robusta. E aquele outro nicho de pequenas e médias empresas, né, que é 95% das empresas do Brasil, eu acho que faz total sentido a terceirização. Eu não consigo ver um nicho muito específico, assim, área da saúde ou energia. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu acho que empresas ali com ações na bolsa, que são um pouco mais regradas, eu vejo que as empresas procuram ter a contabilidade interna e focar muito mais em consultoria, né? Pegar uma consultoria para ter um parecer tributário sobre algum assunto específico daquele setor, ou contratar um auditor externo para auditar as demonstrações financeiras. Acho que é muito pontual, é muito mais consultoria do que um BPO rotineiro e mensal. Talvez até por uma preocupação em atendimento a prazos ou algo do gênero, e aí acaba não buscando esse serviço terceirizado, e aí concordo, vou fazer uma consultoria pontual para determinada entrega ou uma recuperação do passado de algo que é necessário naquele momento, ou uma auditoria ou algo do gênero. Mas o dia a dia eu acho que ainda existe aquela preocupação, mas eu vou ficar dependendo de um terceiro e eu tenho um prazo, e aí fica aquela expectativa e acaba por não optar. Exatamente. E aí, pelo que eu entendi, você acha que algum segmento específico acaba sobressaindo nessa escolha? Assim, não acho que tem um segmento específico, não. Acho que nessa linha que eu falei de mercado de pequena e média empresa, né? Eu acho que não consigo ver um nicho sobressaindo, entendeu? Uhum. Independente do nicho, entidades sem fins lucrativos, ou área da saúde, como eu falei, energia, óleo e gás, eu acho que é uma tendência à terceirização, mas eu não consigo assim, esse nicho específico aqui tende a terceirizar. Eu acho que não sinto isso, pelo menos. De uma forma geral mesmo. Tá. Vamos falar agora de um assunto mais polêmico. Medo. Está na moda. Reforma tributária. Opa! A reforma ela vem aí com um discurso de simplificar, de trazer aí uma facilidade. Qual é a sua visão sobre essas mudanças? É isso mesmo? A gente até estava falando dos bastidores ali, né, sobre ver o copo meio cheio, meio vazio, mas o que eu acho da reforma tributária? Assim, eu nunca vi uma reforma, ainda mais no Brasil, para diminuir carga tributária. Então, eu acredito que a gente não vai chegar nesse paraíso, né, que todos estão, ou alguns esperam. Mas, de verdade, vendo o copo meio cheio, eu acho que a gente está indo por um caminho de simplificação dos impostos. E eu acho isso muito importante, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, tem um custo muito alto para você pagar o seu imposto. Porque para você apenas conseguir apurar e pagar o seu imposto, tem que ter um time que entende muito de ICMS, porque cada estado tem a sua legislação, tem que ter um time com expertise em PIS e COFINS e ISS, então é muito caro você pagar imposto no Brasil. E eu acredito de verdade que a unificação dos tributos vai facilitar muito isso. Mas é uma visão a longo prazo.
pelas regras da reforma, a partir do ano que vem, né, 2026, a gente tem a entrada do CBS, do IBS, substituindo o PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI nos próximos anos, mas eu acho que esse período de transição que começa em 26 e termina, salvo engano, para todos os impostos, acho que 2033 ou 34, salvo engano, vai ser um período doloroso aí para o mercado todo, mas principalmente para nós contadores. Então, se eu pudesse resumir, eu estou animado, mas numa visão curta, médio prazo, eu estou esperando muito trabalho, muito desafio, mas longo prazo eu estou enxergando como bons horizontes aí. Eu acho que vai ter muito trabalho. Contamos com vocês, inclusive. Para as empresas de sistemas também. Né? A gente já começou aí a se preparar, mas é um desafio, porque eu acho que são duas áreas que vão sofrer muito. Uhum. A área de sistemas e a área de contabilidade, porque nós vamos, e quando eu digo nós, somos nós, sistemas e contadores, nós vamos conviver com os dois modelos por um bom tempo. Perfeito. E não há como ser diferente disso. Uhum. Né? Porque a gente vai ter que atender o passado, né? Porque é aquele modelo de transição, e o que está vindo pela frente. Então, realmente vai ser bem desafiador. E aí existem aí aquelas empresas que não estão nem aí para isso, que nem começaram a olhar que reforma é um mito, que nada vai acontecer, que efetivamente nem começaram a sequer olhar ou se preparar de alguma forma. O que você fala para essas empresas? Brasileiro, a gente costuma dizer que brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Eu acho que com a reforma não está sendo diferente. Quando eu converso com amigos da área, clientes, empresários, enfim, eu acho que regras de maneira geral, acho que não estão dando a devida importância ainda para esse período de transição que você bem colocou a partir do ano que vem. Eu acho que o mercado ainda não está dando a atenção especial que deveria dar. A gente hoje está gravando aqui em fevereiro, né? Temos pouco menos de 9, 10 meses ali para implantar essa reforma tributária, para estudar, e eu ainda estou vendo o mercado com pouco interesse em relação a isso. Claro que a gente sabe que para o mundo contábil, né, a gente que vem desse mundo contábil, o primeiro semestre é desafiador, porque tem fechamento anual, tem auditoria, tem DIF, SD, SF, uma série de obrigações acessórias. O segundo semestre é molezinha, você não tem trabalho ninguém nenhum trabalha, fazer, né? É o período das férias, né? Costumo brincar que todo mundo tira férias. Mas eu tô vendo o mercado ainda dando pouca importância. Inclusive, lá na MCS a gente tem um time de consultoria tributária, que a gente é um time especializado, técnico, só em reforma tributária. E um trabalho que a gente vem fazendo muito legal é um diagnóstico da reforma tributária. Então, a gente pega ali a operação do cliente e mapeia os impostos e quais são os impactos, o que a empresa tem que fazer, até para fins de criação de processo, memorandos tributários, contábeis, pensando na reforma tributária no ano que vem. A gente, hoje, em relação a nicho de empresa, né? A gente tem empresa que é indústria, tem empresa que é comércio e também presta serviço, tem empresa que trabalha só com locação de equipamentos, por exemplo. Então, tem empresa que só paga PIS e COFINS, tem empresa que só paga ISS, só paga ICMS. Então, quando a gente vê no final do dia, está impactando todas as empresas, porque todo mundo tem receita, ou pelo menos quer ter receita, e, enfim, eu acho que o mercado ainda está dando pouca importância para isso, entendeu? Eu estou um pouco preocupado ali, mas vai dar certo, certo. Vai. No final sempre dá certo. O sistema tributário brasileiro, ele sempre foi um desafio e sempre teve uma complexidade muito grande, né? A gente que lida com empresas multinacionais, sempre foi muito difícil explicar o nosso modelo para as empresas multinacionais. E aí a gente falou da reforma, a gente falou do BPO. Como é que você entende que o BPO pode ser um facilitador no processo da reforma tributária?
Legal sua pergunta. Eu acho que explicar imposto, tributação e obrigação acessória para brasileiro já é difícil, né? Para quem não é brasileiro, né, é mais dificultador, mais desafiador ainda. A gente não consegue explicar para ele nem boleto bancário. Pois é. Ainda mais ficar pro cara que ele tem que pagar PIS e COFINS, ICMS, enfim, é cheio de regra, diferencial de alíquota, substituição tributária, enfim, é complicado, é desafiador. Mas eu acho que pro BPO tem até uma oportunidade, sabe, Guilherme, nesse mercado. Eu fico imaginando um empresário que tem a contabilidade interna, por exemplo, né? O time dele hoje está focado em calcular os impostos que existem hoje. No ano que vem, por exemplo, se eu sou o controller da empresa, eu sou o CEO, o CFO, eu focaria muito mais o meu time na apuração do tributo novo, que é o IBS e o CBS, por exemplo, e terceirizaria os meus impostos antigos agora. Então, eu acho que tem um oceano azul aí pro mercado de BPO. A nossa expectativa é essa, né, das empresas terceirizarem com a gente os impostos antigos para ter justamente o foco na apuração dos impostos novos. E a gente tem uma parceria ótima com vocês, com a MXM, acho que é um RP super robusto, né? A gente hoje entrega todas as nossas obrigações acessórias com a ajuda da MXM, apura os nossos impostos. Eu tenho conversado muito com o time técnico do MXM, né, para saber o olhar de vocês em relação à reforma, como que vocês estão se estruturando, e, enfim, já tem algumas conversas avançadas aí, e a gente conta muito, eu sei que a gente pode contar com vocês pela longa parceria que a gente tem aí. Então é isso. Quando tem uma dor no mercado, logo tem uma oportunidade. Sem dúvida. E a gente está muito antenado a isso aí em parceria com vocês. O nosso sistema ele sempre se caracterizou pelo atendimento à legislação e agora não pode ser diferente. E você tocou num ponto que era algo que eu ia falar, da parceria entre as nossas empresas, MCS e MXM, e como essa parceria ajudaria nesse processo. Acho que você falou muito bem, acho que uma coisa acaba complementando a outra, porque você vai atuar no cliente, seja no cálculo antigo, seja no cálculo novo. Concordo que é muito complicado uma empresa, no seu dia a dia, atuar nos dois modelos de cálculo, e o sistema ele tem que suportar e tem que te dar condições para fazer esse cálculo. Perfeito. E eu acho que a MXM, como uma empresa originalmente brasileira, eu acho que tem mais facilidade nisso, porque conhece a dor de todo brasileiro, né? Apesar da simplificação da apuração dos tributos no longo prazo, como eu já comentei, mas o cenário hoje é que é muito desafiador. A gente está em fevereiro, a gente já está tendo mudança de regra no REINF, na DCTF Web, então o negócio não para. E de fato, ter o MXM com a gente é muito bom para ajudar a gente nesses desafios. E aí, continuando um pouco nessa linha, hoje a digitalização já faz parte do dia a dia, né, do contador. Acho que hoje não se imagina um contador sem isso, né, sem a tecnologia. E como é que ela tem transformado, né, o dia a dia, as rotinas contábeis de uma empresa, ou como uma empresa como a MCS? Eu acho que tá na moda, né? Principalmente pensando assim no BPO. Sim. Eu acho que tá na moda falar de digitalização, transformação digital, inteligência artificial. Eu acho que o primeiro passo, Guilherme, sou meio cético em relação a isso. Eu acho que o primeiro passo é ter um RP integrado. Eu acho que não tem como você falar em automação. Até tem, mas eu acho que o básico é ter um RP integrado que funciona, tipo o MXM, né? Que eu particularmente indico para vários clientes, empresas que eu tenho prospectado em reuniões, etc. Porque com o RP integrado, com um único input, você já alimenta seu financeiro, sua contabilidade, seu fiscal, seu estoque, seu compras imobilizado, se for uma compra de imobilizado. Então, acho que a primeira coisa para você ter sinergia no seu negócio é ter um RP integrado. Depois que você implantou o RP com sucesso, aí
ver o que pode ser feito para automatizar os processos. Eu acho que hoje em dia tem um desafio quando eu penso no empresário, porque tem muito empresário tendo iniciativa própria dentro de casa, mas tem ótimas ferramentas de mercado que já dão certo. E por que não optar por essas ferramentas de mercado, talvez, para pensando em automação, do que gastar tempo, dinheiro, energia dentro de casa? Então, é um desafio que eu vejo para o empresário. Então, sendo pragmático, né? Se eu puder responder, eu acho que o primeiro passo é ter o RP integrado e depois é analisar processo a processo, caso a caso, para automatizar os processos como um todo. E essa tecnologia, sem dúvida, vai facilitar o dia a dia das empresas, garantindo, né, que aí, de novo, a gente volta, né, na ideia do BPO ser um facilitador, porque a empresa consegue focar na sua operação. Uhum. Da mesma forma, a digitalização, a automatização, seja o nome que se queira dar, acaba facilitando e acaba que a empresa pode realmente focar na sua operação. Com certeza. Lá na MCS a gente tem um departamento de transformação digital, há uns 4 anos mais ou menos, e nós do BPO fomos os primeiros clientes internos desse departamento. Então, tem uma série de obrigações acessórias e rotinas hoje que um robozinho fica fazendo lá de madrugada e no dia seguinte está pronto. Então, é até um desafio para a gente como empresa mesmo, né? A gente tenta implantar uma cultura lá na MCS de ter o mínimo possível de trabalho manual e sempre pensar em alguma automação para ajudar a gente. E isso diminui o risco também no final do dia, né? Sim. Quanto menos intervenção manual, menos risco, menos contingência, eventual contingência. Então, é um trabalho, é difícil, né? É bem difícil, é desafiador. Igual, assim como a reforma tributária, eu acho que pensar sempre em tecnologia é desafiador. Mas é o que eu falo, assim, se você abre o seu computador de manhã e você ainda pesquisa as coisas no Google e não no ChatGPT ou no Copilot, eu acho que você já tem que ligar o sinal de alerta, o sinal amarelo, entendeu? Acho que o mundo tá evoluindo, tem aquele DeepSeek agora chinês lá que causou um reboliço aí no mercado, mas acho que é um desafio, mas é um desafio legal, acho que tira todo mundo da zona de conforto para todo mundo crescer, pensar diferente, né? Oportunidade. Exatamente. E você comentou que já tem 4 anos esse processo. E aí a gente olha também pelo outro lado e a gente encontra várias empresas, e não são poucas, que ainda tem muita coisa, se não tudo, manual. Uhum. E essa empresa, para começar efetivamente um processo de transformação digital, qual é o primeiro passo? Bom, eu falaria 2 coisas. Quando eu penso em contabilidade, em fiscal, do que a gente está falando aqui, acho que a primeira coisa é o ERP, como eu falei anteriormente. O segundo passo, eu acho que é um diagnóstico dos seus processos para mapear o que pode ser automatizado. Que isso é uma coisa que também a gente faz lá na MCS. Esse time de transformação digital, ele faz exatamente isso. Faz uma reunião de meia hora, 1 hora com o cliente, entende as dores, os processos e vê o que pode ser automatizado. E aí é muito caso a caso, não existe uma forma de bolo, né? Eu costumo brincar que nessa área o céu é o limite, né? Programador pode fazer tudo o que ele quiser. Então é muito mais customizado. Então é muito customizado dependendo da dor e da demanda do cliente. Eu costumo brincar também lá na empresa assim, pessoal, se vocês estão demorando 3, 4 horas para fazer alguma tarefa, minimamente desconfie disso, né? Porque certamente tem alguma maneira de fazer diferente. E às vezes a pessoa guarda aquilo para ela e não divide, não compartilha a dor, o problema. Porque eu sempre falo isso, 3, 4 cabeças, ainda mais você conversando com um programador, com pessoas que são programadores, mas também são contadores, que é o que a gente tem lá dentro de casa, você consegue dividir o problema e consegue chegar na solução muito mais rápido. Então, eu não quero que o analista contábil lá da empresa seja um programador, mas eu quero que ele levante a bola e pelo menos compartilhe a dor para ver o que a gente pode fazer para ajudá-lo.
Eu acho que esse é o desafio, né? E também existe uma preocupação que é inevitável, porque muitas vezes ele acaba concentrando dificuldades até por medo mesmo Uhum. né, até de perder o emprego muitas vezes. Sim. Né? E o que ele às vezes tem dificuldade de entender é que ele colocando a dificuldade dele para fora e aquela dificuldade sendo trabalhada, ele não vai perder o emprego, mas ele vai ter uma melhoria significativa na qualidade do trabalho dele. Então ele Exatamente, vai Guilherme. trabalhar numa análise, ele vai perder o tempo dele, entre aspas, fazendo uma classificação mais inteligente, uma análise mais inteligente. Uhum. Então, ele vai fazer um trabalho de muito melhor qualidade, ao invés daquele trabalho maçante, que acaba até afetando a qualidade de vida dele. Sim, total. Eu acho que é um trabalho muito mais qualitativo e analítico, né? Sim. Você foi Sim. perfeito. Como eu falei, é um desafio e eu acho que é cultural mesmo. Assim, a gente não vai acordar amanhã, vai fazer um treinamento para a empresa toda e a galera vai começar. Não funciona desse jeito. É cultural. É cultural. É cada reunião botar uma sementinha, é questionar. E aí, naturalmente, a pessoa vai tendo essa virada de chave na cabeça. Eu mesmo tive, na época que foi lançado o GPT, o Copilot, eu tive uma certa resistência. Cara, mas hoje em dia é maravilhoso. Para tudo. Hoje mesmo de manhã eu estava lendo uma legislação lá que teve um contrato de multa entre um cliente, estava com dúvida ali no IOF, como que apura. Aí eu abri o decreto, era um negócio de 30 páginas, aí eu botei no Copilot. Me fale o artigo que fala a apuração da base de cálculo do IOF, artigo 7º, parágrafo 1. Eu já fui economizou meu tempo e, dúvida. assim, economizou, 10 minutos que seja, mais 10 minutos aqui, 15... Mas economiza. Economiza, dá 1 hora por dia, dá 40 horas no mês, então parece que é pouca coisa, mas Não, sem dúvida. Acho que faz total diferença. Total. E vamos falar um pouco assim de futuro. O que você espera assim do mercado de terceirização para os próximos anos? Como é que você vê, assim, pensando num curto, médio espaço de tempo, como é que você vê isso? Bom, eu acho que a reforma tributária que a gente falou aqui é um assunto que, na minha visão, o mercado tende a cada vez mais terceirizar esse imposto antigo que eu falei, né, que vai ser os impostos que a gente faz agora. E por essa busca sempre de redução de custo, com base nesse mix de horas que eu falei que a gente consegue solucionar, eu acho que o mercado tende a crescer cada vez mais. Mas eu acho que o contador, e isso eu já estou vendo uma virada de chave falando do mercado de contabilidade em si, antigamente o contador era aquele cara que tinha a boina, o lápis aqui na orelha, sentava no fundo da sala e nunca era consultado, né? Era o registrador ali de livro. E hoje em dia, eu acho que o mercado tem melhorado muito nesse sentido. Eu acho que o contador hoje em dia é como se fosse um consultor da empresa, que é um cultural também que a gente tenta fazer lá na MCS. Eu acho que o contador tem que participar das decisões de negócio do cliente, sabe? Tanto em relação à apresentação dos números, quanto a decisões no geral, porque praticamente qualquer decisão que você toma hoje tem algum impacto contábil ou tributário. Então, se você vai comprar uma empresa, tem que pensar numa due diligence, por exemplo, tem que ter, às vezes, um relatório de PPA. Quando você vai pensar em vender um produto novo, tem que saber a carga tributária daquele produto novo, tem que saber como que isso é visto pelo cliente, pelo fornecedor, os contratos. Então, eu acho que essa cabeça de contador-consultor, se o mercado continuar assim, que eu tô vendo que tá indo para esse lado, eu acho que a tendência é cada vez mais das empresas terceirizarem a contabilidade. Eu vi uma reportagem um mês atrás, ou algo do gênero, que a profissão do contador está fadada a acabar. E eu fiquei assim, falei, como que vai acabar? Né? Porque não faz o menor sentido. É óbvio que eu acho que ela vai se transformar cada vez mais, e concordo quando você fala que é nesse sentido, assim como ela se transformou, né? A gente mesmo que implanta o nosso produto, o perfil
lá das primeiras empresas, eu não vou falar o ano para não me entregar, mas era algo que nem participava do processo, só era chamado, me dá um modelo de plano de contas aí. Aí o cara entregava lá um calhamaço de informação e pronto, acabou. Hoje não, hoje o cara é um líder da implantação, o cara ele participa ativamente. Então ele ganhou uma importância muito grande. Né? Ele cada vez mais se especializa em finanças. É isso. Eu tenho uma meia dúzia de profissão aí que eu não vou falar para não dar problema aí com a empresa, mas de uma meia dúzia de profissão que eu acho, essas sim eu acho que estão fadadas a acabar. Sim. Mas eu acho que o contador não. Não. Eu acho que esse, pelo contrário, ele está se transformando, É isso. ele está ganhando importância, ele tem um outro cenário, mas acabar... Isso aí causou um reboliço no mercado contábil que você não tem ideia. Eu tenho mais ou menos uma vaga ideia. Não, mas eu compartilho total da sua opinião. Eu acho que é tão simples quanto... acho que não vai acabar, mas tem que se atualizar. Sim, ponto. Tem que mudar o seu mindset ali na hora de pensar em contabilidade. É isso, assim. Você não pode mais pensar só em débito e crédito, que nem a gente pensava antigamente. Você não tem que mais pensar em retenção de imposto. Você tem que pensar em como ajudar o seu cliente a crescer, se tem algum gap ali que você possa sugerir novas ideias para o negócio dele alavancar, o negócio dele crescer. Eu sou um cara que eu não sou o melhor profissional para conversar tecnicamente de reforma tributária, mas eu sei o que está acontecendo. Sim. Numa reunião com o meu cliente, eu sei o básico. Ele não pode estar alienado, né? Não pode estar alienado. Fora do que está acontecendo. Exatamente. Então, eu acho que o profissional, assim como todas as profissões, né? Eu acho isso normal. Tem que se atualizar, mas de maneira alguma eu acho que o mercado vai acabar. Eu acho que eu vi também uma matéria dessa uns 10 anos atrás. A que eu vi era que ia acabar em função da inteligência artificial, que ia substituir o contador. Não. Enfim, fala-se o que quer hoje em dia. Também. Pois é. E acho engraçado porque se você... tem muita gente que é PJ, né? Se você é aquele PJ que emite uma nota fiscal por mês, eu acho que, assim, basicamente, você tem algumas contabilidades com custo-benefício maior e você consegue automatizar praticamente 100% desse tipo de empresa. Mas você imagina uma empresa que é auditada, que tem que responder para várias acionistas, investidores, tem uma série de consolidações de balanço para fazer. Você vai precisar do contador, você vai precisar dele como uma pessoa estratégica dentro do seu negócio. Então, não tem como acabar. Principalmente na nossa legislação. Né? Com certeza. Então, é inconcebível. Inconcebível, exatamente. Diria que é questão de sobrevivência, não é nem você ter um contador consultor aí, né, para te atender. Bom, a gente está caminhando aí para o final e a gente falou muito de BPO, né? Acho que é muito a sua praia, né? E eu queria que se você pudesse assim dar um conselho para uma empresa que está hesitando em contratar um BPO. O que você falaria, um dos nossos ouvintes, um dos nossos centenas, milhares de ouvintes, é um dono de uma empresa, um empresário, o que você falaria para ele? Tá bom, vou até olhar para a câmera, posso? Pode, deve, convence. Tá bom, vou vender meu peixe aqui. Claro, a hora é essa. Bom, acho que é você que é empresário contábil, eu acho que pensa em ter o seu time interno como inteligência do seu negócio, para focar no seu core. Eu acho que se o seu time faz muito trabalho operacional, manual, pelo menos teste a terceirização lá com a gente aqui, vendendo um pouco meu peixe na MCS. Acho que a gente tem um time robusto lá de profissionais, temos processos bem desenhados, trabalhamos muito com automações. Então, como eu falei aqui anteriormente, eu acho que o seu time interno tem que estar focado em alavancar o negócio. Não é em ficar escriturando nota fiscal, classificando débito e crédito, adequando o plano de contas, ficar linkando o plano de referencial da ECD com o seu plano de contas
do seu RP, deixa esse trabalho um pouco mais operacional, manual com a gente, vai focar no seu negócio e de quebra ainda vai ganhar um contador consultor aí para te ajudar em oportunidades tributárias, em benefícios fiscais, diversos assuntos aí que a gente pode auxiliar também. Joia. Acho que é isso. Tenho certeza que eles vão te procurar. Se Deus quiser. Bom, gente, obrigado, Rafael. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Até a próxima. Essa foi mais uma edição do nosso Pod MXM. Você, por favor, clique no nosso sininho, nos siga nas redes sociais e daqui a pouco tem mais. Fique ligado que a gente vai continuar com as nossas edições do Pod MXM. Obrigado.